Davi, em toda a sua jornada, cometeu erros graves. E uma questão muito debatida é: por que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus se ele era tão pecador? Vamos lá, ele foi um pai negligente. Fez vista grossa ao que aconteceu com Tamar. Não puniu seu filho Aminon, o que gerou uma consequência que Absalão, seu outro filho, se vingou do irmão Aminon. 2 de seus filhos se revoltaram contra o pai, Adonias e Absalão, porque Davi também não corrigiu os erros deles a tempo. Ele também orquestrou a morte de um homem chamado Urias para poder ficar com a esposa dele. Segundo Samuel 11 diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Ou seja, Davi não foi, ele não estava no lugar que ele tinha que estar. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E foi nessa que uma certa tarde, ele estava ali tendo um tempo ocioso, levantou da cama e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava uma mulher muito bonita que tomava banho, Davi mandou alguém descobrir quem era essa mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Hitita. Davi quis essa mulher. Então Davi mandou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Ah, mas Graça, Batseba foi, mesmo sendo uma mulher casada. Ela era uma mulher nessa época. Ele era o rei. Como dizer não para o rei? Batseba havia acabado o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Davi tremeu na base aqui. O que ele fez aqui? Ele pediu para que mandassem uma mensagem para Urias, para o marido de Batseba, para que ele voltasse para casa, para se deitar com a esposa e ele pensar que esse filho era dele, entendeu? Mas era tempo de guerra e Urias era do exército. Ele não foi para casa. Ele passou a noite na entrada do palácio juntamente com os guardas do rei, porque ele não achava justo todo mundo estar na guerra, lutando, preparado, e ele ir para casa, descansar com a esposa, sabe? Davi chamou ele e perguntou: por que não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampando ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Davi teve um outro plano, embriagou ele, para que ele fosse para casa, né? E ele não foi. Então Davi arma um plano para matar Urias. Davi mandou colocar Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. E quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o Hitita, foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Plano concluído com sucesso, não é mesmo? E quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa: como esse homem é considerado um homem segundo o coração de Deus? Muito simples. Arrependimento sincero. Diferente de outros reis que se justificavam tanto e colocavam a culpa em tantas coisas, Davi fazia caca, mas ele reconhecia seus erros. Ele buscava pelo perdão. Se você for ler Salmos 51, não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa, você vê como ele estava realmente arrependido. Aí você fala: daí é muito fácil, né, cometer um monte de erro e depois se arrepender. Será mesmo? Quando a gente comete erro, a gente se arrepende de verdade, de coração, ou a gente fica dando desculpas para aquilo que aconteceu? Fala aqui no versículo 2: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Ele também tinha muita confiança em Deus. Demonstrou uma fé grandiosa desde o momento em que enfrentou Golias. Mesmo falhando, muitas vezes, ele buscava seguir os mandamentos de Deus. Então, o que diferencia Davi de outros reis ou de nós? Não é a ausência do pecado. Pensa aí, quantas vezes você já errou, já pecou? Como você reagiu a isso? Davi falhou bastante, mas ele sempre buscava restauração. E detalhe, colheu graves consequências por todos os erros que ele cometeu. Então não é porque a pessoa se arrepende que ela também não vai ter consequências, sabe?